A nossa missão é pregar o Evangelho. E quando nós lemos o Velho Testamento, há pessoas que às vezes, mas nós agora estamos na lei da graça do Evangelho, sim. Mas se você não souber a origem, você vai ter dificuldade, vai ter uma vida cristã muito aquém. E nós estamos falando sobre essas alianças de uma maneira muito simples, mas que dá para as pessoas compreenderem a razão como Deus conduziu e conduz até hoje o povo desde o Éden, como Ele conduziu durante os períodos atrás e agora está conduzindo através da igreja. No capítulo 37 do primeiro livro da Bíblia, 11 versículos, eu peço a sua atenção para acompanhar a leitura. Vamos meditar nesta manhã sobre isto. José vendido pelos irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhes podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós. Estavam profetizando aqui, está vendo? Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua, 11 estrelas, se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-os o pai e lhes disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-se perante ti em terra? Versículo 11 termina: seus irmãos lhes tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Oremos. Nosso Deus e Pai, este é um momento tão especial para todos nós, porque a nossa vinda aqui foi para te adorar, para te louvar, mas nós também viemos para ouvir, porque se nós não ouvirmos, como vai ser a nossa vida, Senhor? Por isso eu peço ao Senhor nesta manhã, que o Senhor nos visite o nosso coração e que esta palavra traga para nós ainda mais subsídio para a nossa vida cristã dentro deste mundo. Abençoa cada um que vai ouvir e vai levar no coração esta palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por gentileza, podem tomar o seu lugar.
as alianças do Senhor para conduzir o seu povo. As alianças, como eu já tenho dito, irmãos, era um compromisso. Quando você também faz um contrato, seja ele de locação de um imóvel, uma escritura, etc. Num contrato, as duas partes se comprometem, né? De atender e fazer aquilo que está escrito dentro do coisa. Assim Deus criou as alianças e Deus, se comprometeu em cumprir aquilo que Ele disse na sua palavra e na orientação. Mas só que este compromisso não era só o de Deus. Era preciso que aquelas partes contratadas também tivessem princípio de obediência às leis, aos princípios estabelecidos. Por isso é que é importante você ter noção da aliança, para que você entenda com mais profundidade. Dentro deste capítulo 37, tem início a história de Jacó, que vai até capítulo 50 e verso 26, que termina lá no final a história de Jacó, onde toda a família vai para o Egito. E antes que isto aconteça, nós vamos ver algo triste que aconteceu. Então, dentro desse texto que nós acabamos de ler, vamos observar alguns detalhes que é de suma importância. Capítulo de número 17, verso 8, diz assim: então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isto tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos. E isto aqui aconteceu, você conhece a história. Quando isto aqui aconteceu? Quando José foi para o Egito, e ali ele se tornou governador, ele se tornou provedor, e mais tarde todos os seus irmãos e pai, toda a família desce para o Egito, e ali ele passou a ser o governo deles. Eles passaram a estar debaixo do governo. Daí você entende o sonho. Quantos aqui sabem o que é feixe? Feixe. Só tem 4 roceiros aqui, não é possível. Quando eu tinha 8 anos, 9 anos, minha tia falava assim, me chamava: Rubem, vai buscar lenha. Quantos aqui já foram pobres? Levante a mão. Muita gente. O que é buscar lenha? Ir para o mato, cortar madeira seca para trazer para botar no fogo. E a gente começava a cortar, desse tamanho assim, botava uma cordinha embaixo e ia botando. Fazia um feixe, depois pegava e botava no ombro para levar para casa. É isso que aconteceu. Ele sonhou que o feixe dele ficou em pé, dos seus irmãos ficaram assim. Para quem é militar, Rogério, o que é ensarilhar? Sabe quem? Quantos aqui sabem? Sabe, Jonas, quem é ensarilhar? O Jonas não sabe quem ensarilhar a arma. Bota a arma em pé, o fuzil, rapaz, e um encostar no homem. Que militar é você, rapaz? Aí, ó, não sabe quem ensarilhar fuzil? Hein? Alemurte, ensarilhar frauta, então, né? Você sabia que no exército o músico leva uma boa vida? Acaba ali, vai para lá, fica na salinha, não anda. Então, ensarilhar. O sonho, olha para mim, o sonho foi esse. Que o feixe dele ficava em pé, o dos seus irmãos ficava escorando. Quer dizer, ele seria o principal. Então, isso foi revelado. Aconteceu. Mas tudo bem, meu filho. Ainda bem que você está lá só para ganhar o dinheiro mesmo, graças a Deus.
Algo triste, o que aconteceu, irmãos? Vemos então o rompimento da paz no meio da família. Então, com aquele desacordo que houve, com seus irmãos querendo lutar até chegar a um ponto de vender o seu irmão, ali foi rompida a paz na família. E a pior coisa que existe nesta vida, irmãos, é quando a paz na família é rompida. Quando você tem uma família que tem algum filho que não se dá um com o outro e que não pode estar perto, não se reúne, isso causa uma dor muito grande. E Jacó teve esse problema, porque ele teve que conviver e os seus irmãos não suportaram. Então o que aconteceu? Venderam o seu irmão, mas a intenção não era vender, a intenção era matar. Por quê? Porque botaram dentro de uma cisterna e dentro daquela cisterna ele iria morrer ali. Mas aconteceu como teve sempre um irmão mais velho, que é o tutor Rubem. Pô, não vamos fazer isso não. Não faça isso. Diz que bota na cisterna, deixa para lá, porque depois ele queria tirar o rapaz dali. Mas o que aconteceu? Segundo incidente que aconteceu, houve um outro incidente no capítulo 38. Viram a página, por favor. Aconteceu um outro incidente aqui que eu vejo também muito difícil. Por quê? Aconteceu por este tempo que Judá se apartou dos seus irmãos. Quem é Judá? Judá é cabeça de tribo, da tribo que nasceu Jesus. Diz assim: aconteceu por este tempo que Judá se separou dos seus irmãos e hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz a um filho, e este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda, deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá, e ela estava em Quizibe quando teve. Judá, pois, tomou a esposa para seu primogênito, o nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Até aí para frente vai ter mais um incidente, só para você entender. Olha para mim, senão você tem liberdade de ler todo o texto em casa depois. Quando eles entraram numa família, Judá vai e se casa com uma pessoa que não deveria casar, que não pertencia à mesma origem. E ali você vê que nasceu uma pessoa perversa. E este texto vai falar mais embaixo. O que Deus fez? Deus matou. Matou. Por quê? Porque Deus não queria que esta semente se lastrasse, que esta semente fosse divulgada, e ali ele eliminou para que não tivesse descendência. Isso é muito sério dentro de uma família. Quantas famílias sofrem porque não quer que o filho case com determinada pessoa, ele insiste, casa e depois sofre. Existe muito isso. Sofre as consequências. Então, eu estou tentando dizer para você que Jacó, esta família, então, teve um conflito que tiraram a paz. A paz saiu. Por quê? Porque os irmãos queriam matar José por causa disso. E eles não entendiam o projeto de Deus, porque o projeto de Deus era fazer com que eles fossem protegidos na sua vida mais tarde, que vai acontecer lá no Egito. Então, é de suma importância a gente entender: a sua vida é um projeto de Deus. Você não tem a mínima ideia do que vai ser da sua vida daqui por diante. É preciso que a gente esteja dentro da vontade de Deus, na direção de Deus. É preciso que faça isto.
Nós não podemos sair da direção de Deus. E agora eu falo um pouquinho. Infelizmente há pessoas que vêm para a igreja, estão na igreja, mas de repente dá vontade de voltar lá para fora e fica lá fora se comportando igual um outro incrédulo, fazendo coisas erradas, entra para rodas que não deve, e essa pessoa vai pagar o preço, não que Deus queira, mas é porque ela rompeu a sua aliança com Deus. E ao romper esta aliança, ela vai pagar o preço. E muitos, infelizmente, têm saído para viver de lá fora e pensam que não pode ser assim. Eu estou aqui, mas de vez em quando eu vou na igreja, eu dou uma resolvida no problema. Isso não funciona desta maneira não, irmãos. Isso não funciona assim. Aliança é uma coisa séria. Se você é uma pessoa cristã, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa entender que você tem que andar de acordo com a vontade do Senhor. Não voltar mais para aqueles ambientes que você sabe que é pernicioso. Infelizmente eu falei, vou falar mais uma vez, pelo menos para alertar. Há algumas igrejas que estão, infelizmente, onde você tem toda a liberdade. E não tem nada pior na vida de uma pessoa é quando ele tem total liberdade. O filho que tem liberdade de sair de casa, 12, 15 anos, andar por onde quer, e o pai não controla e não repreende, ele é um infeliz. Ele será um homem destruído, porque ninguém pode viver sem estar na direção da família, do pai, da mãe. Isso é uma coisa séria. E as pessoas pensam, eu vou para onde quer, papai e mamãe nem liga. Isso é um perigo. Você vai mais tarde colher um problema grave na sua casa, na sua família. Por isso a palavra de Deus diz, repreenda seus filhos, ensine, diga não. É melhor você falar não do que você dizer sim e você ver depois os resultados que acontecem. O número de moças com 12 até 15 anos que estão indo nos hospitais para ter criança é assustador. No Hospital de Casimiro de Abreu tem uma moça que eu conheço de lá. Todo dia nasce uma média de 5, 6 crianças. No hospital tem várias crianças que a mãe teve, sumiu e abandonou. Por que isto? Porque foi fruto de uma coisa errada. Essa é a famosa liberdade. É um rapaz, um pedreiro que eu conheço lá, e tem um ajudante dele, um rapaz com 23 anos, tem 3 filhos, cada um com a moça. Isso é um miserável, desculpe a frase. E mais infeliz ainda é uma moça que se submete a uma coisa dessa com alguém que não tem estrutura. Então nós estamos falando de alguma coisa séria. Vida cristã é uma coisa séria. É preciso você respeitar a você mesmo e ter cuidado. Por quê? Porque as consequências é que vão dizer amanhã. Terceiro aspecto. Jacó, um homem extraordinário. Um homem extraordinário. Ele trouxe a história de Isaac. Jacó trouxe a história de Isaac. Ele vem de Isaac, trouxe a história de Jacó, e agora a sua história, ela vai com José. José destaca-se na história de Jacó. E Deus usou a José, este irmão piedoso, rejeitado, para salvar e reconciliar a família. Ouça isto, é importante. Às vezes nós queremos
entender a Bíblia e não sabemos como entender. E às vezes é difícil realmente. O que é que está acontecendo aqui, dentro disso aqui? Quem era José? Filho amado de quem? Do seu pai. A Bíblia diz que ele era o filho amado, filho da sua mocidade. Me parece que tem alguma coisa que fala também que Deus mandou quem? Seu filho amado. Mandou seu filho amado. O que é que o filho é aqui? Rejeitado por todo mundo. Você está entendendo a história? Está entendendo a história de José? Piedoso, um homem que não queria o mal de ninguém, rejeitado. E ele, o que acontece com Jacó? No capítulo 45 deste mesmo livro, eu sei que eu estou dando um pouquinho de canseira em você, você deve estar até com sono, mas se cochilar, tudo bem, sonhe até, se precisar. Pode até sonhar, capítulo 45, só não pode babar na camisa que fica feio. Com isso eu acordei, quem está alguém? Capítulo 45. O que ele aconteceu? Ele reconciliou a família. Os irmãos brigados, os irmãos que o rejeitaram, tiveram que ir para o Egito. E aqui no capítulo 45 diz assim, verso 8 e 9, para nós entendermos. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Que coisa fantástica. Que me pôs por pai. Ah, Senhor, que coisa fantástica, né? Pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em todo o seu Egito, a terra do Egito. Versículo 9. Apressai-vos, pois, subi a meu pai, a dizer-lhes, assim manda dizer o teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, deixa a mim, não fique demorando, até esse ponto. Olha que coisa fantástica. Isso é fantástico, irmãos. Este rapazinho, menino de 18 anos, que andava lá vendo os seus irmãos fazendo coisa errada. Ó, papai, eles não estão procedendo direto, eles estão meio fazendo uma coisa que não deve. Esse mesmo rapaz vai para o Egito e lá ele se torna o governador, e agora o seu pai e os seus irmãos serão conduzidos a ele para não morrer de fome. Mas mais do que isto, por quê? Porque José passou a ser o protetor de toda a família. Seu pai desce e ali ele reencontra todos os seus filhos de mãos dadas e ajoelhado diante de José, pedindo perdão. Tanto assim, se você ler essa leitura, é fantástica. Eu não sei se você gosta de ler. Ler é uma coisa que traz saúde para a gente. Eles, quando José saiu um pouquinho lá, eles juntaram. Agora é o caso de José mandar passar o cerol na gente. Está lembrado? Por quê? Hein, Davi? Ele falou, agora eles falaram entre si, eu acho que José agora deveria matar a gente aqui, né? Mas José não é isso. José é símbolo de Cristo. José não veio, José foi salvo para salvar. José foi salvo para salvar. Por isso é que Deus poupou a sua vida. Então, quando você olha para a Bíblia nesse contexto, aí você começa a entender o projeto de Deus. Eu vejo aqui um paralelo muito grande. Não sejam, desobedientes, essa é a palavra. Embora os paralelos marcantes
não sejam desenvolvidos no Novo Testamento, a igreja cristã, tradicionalmente, ouça bem isso, ela considera José como um tipo de Cristo. O piedoso José foi vendido, que era amado do seu pai. Ele foi vendido pelos irmãos por 20 peças de prata. Isso fala alguma coisa com você? Hein? Por favor. Isso faz alguma coisa? Tem algum sentido? Alô? Tem algum sentido? Qual? Aqui na frente todo mundo está caladinho. Fala. Mesmo preço que Judas vendeu Jesus. Está entendendo? Mesmo preço. Seus irmãos venderam José pela mesma quantidade de moedas que Jesus foi vendido por Judas. Daí a igreja entender este grande paralelo que existe entre José e Cristo. Isto para mim traz uma certa alegria. Capítulo 37, né? Verso 28, leia. Volte algumas páginas lá atrás outra vez. 37, 28. O que diz aí, meus irmãos? E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alçaram, tiraram da cisterna e venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José para o Egito. Você só vai entender a Bíblia se você começar a ver o passado no Velho Testamento, porque ele vai encaixar dentro do Novo Testamento exatamente qual é a nossa proteção hoje. Única. A igreja é, olha para mim, a igreja é protegida por Jesus. Nós estamos debaixo das dispensas de Jesus. A minha vida, a sua vida, nós estamos debaixo. Ele é o nosso José. Que está nos cobrindo para não nos deixar morrer de fome neste mundo, não deixar morrer na miséria. E aqueles que não saem de debaixo da mão do Senhor estarão protegidos. E por fim, vai reunir toda a família na eternidade. Toda a família será reunida na eternidade. Todos nós estaremos. Por quê? Porque José, 70 pessoas daquela família toda foram para o Egito e se tornaram ali o núcleo chamado o povo de Deus. No decorrer da jornada, morreram os líderes, os cabeças, e eles se tornaram uma nação enorme. Olha para mim, por quê? Porque não casavam com mulheres estrangeiras, casavam dentro das famílias, e assim formaram uma nação dentro de outra nação. Daí aconteceu o fato. Qual foi o fato que aconteceu? Os hebreus cresceram de maneira tão forte dentro do Egito e falou: nós não podemos deixar essa gente aqui. Nós temos que tirar eles daqui porque estão nos atrapalhando. Nós vamos ver mais tarde, através de Moisés, Deus tirando o seu povo e agora conduzi-los para a sua terra prometida, mas agora com um governo que estará sobre eles. Eu espero que você não se canse
de ler a palavra, de ouvir às vezes alguns conselhos. Vamos ver alguns pontos que eu considero de suma importância. Após o sofrimento que José teve, vendido, preso, perseguido, vemos ele exaltado. Capítulo 41. A palavra do Senhor diz que aqueles que se humilham, você não entende? Aqueles que se humilham serão exaltados. No capítulo 41, você descobre aqui algo interessante para a gente poder entender. Capítulo 41 fala sobre José como governador do Egito. Verso 42, para nós não demorarmos muito. Então tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-los vestir roupas de linho fino e lhes pôs ao pescoço um colar de ouro e fê-los subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Há pessoas, às vezes cristãs, que passam por alguns momentos e você até não entende. Mas eu volto a dizer a você, há momentos que você precisa às vezes parar, baixar a cabeça e deixar Deus ser exaltado na sua vida. Há momentos que você precisa baixar a cabeça e deixar Deus ser exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é Senhor, sua verdade vai ser terra e céu, glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Deixe Deus ser exaltado na sua vida. Você gosta de gênio? Eu tenho um gênio muito forte. Isso é bobeira. Eu tenho pavio curto. Bobeira. Cristo já transformou. Cristo já nos tratará, uma já que nos comprou e agora nos convida a ceiar. Um celestial manjar que de graça Deus te dá. Vem faminto sua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje Cristo te fará. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá Santa luz. Vem cear, o mestre chama. Mesmo hoje, poucos pães, água em vinho. Nós estamos na mesa de Cristo, aleluia. Nós estamos na presença do Deus soberano. E a palavra de Deus que aqueles que me buscam não passarão necessidades. Eu termino dentro desse texto, desta mesma visão. O Senhor Jesus, após sofrer
Ele é glorificado, e assim Ele é o Salvador da igreja. José foi o Salvador da sua família. Jesus é o Salvador da humanidade, que se reconhece a Ele como Senhor. E assim, Deus reuniu toda a família no Egito e acabou a luta, as discussões entre a família do velho Jacó, que morre. Mas antes de morrer, viu a sua família reconciliada. Vamos tocar mais uma musiquinha? Vamos lá, vamos lá. Curva a sua cabeça no instantinho. Senhor Jesus, que maravilha a tua palavra, que bom. Que alimento o Senhor dá para a nossa alma. Oh Pai, que bom a gente poder ter esta certeza, esta segurança de quem é o Senhor. Saber que estamos nas mãos daquele que tem poder para segurar e conduzir a cada um de nós. Por isso, Pai, abençoa que cada pessoa leve no coração esta palavra hoje, sabendo que é Deus que está no controle. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos?